Aleluia. Irmão, será se você mesmo pode fazer a sua oração agora ao Senhor? A sua oração de consagração, de entrega. Nós viemos aqui, nós estamos aqui essa noite, porque a palavra nos instrui sobre nós estarmos aqui. Lá em Hebreus 10:25 diz que nós devemos estar em um ambiente como esse. Um ambiente de congregação. E esse é um tempo de consagração também para nós. Eu quero te estimular a você mesmo falar com o Senhor. Diga a Ele do que Ele é digno na sua vida. Dedique esse tempo a Ele em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua vida que está em nós. Obrigado por esse tempo maravilhoso que o Senhor disponibiliza para mim, para cada um dos meus irmãos. Obrigado porque nós temos um lugar para congregar. Obrigado porque nós temos liberdade para estarmos aqui. Obrigado pela tua unção disponível e tão tangível nesse lugar, Pai. Nós estamos aqui com o nosso coração pronto, um coração disponível para te dar o nosso culto, a nossa adoração, porque o Senhor é digno de louvor, de entrega. Nós queremos fazer isso não de qualquer jeito, Pai. Nós queremos dedicar esse tempo com todo amor ao Senhor, considerando que o Senhor é a razão da nossa existência, Pai. É por causa do Senhor que nós estamos aqui. Obrigado por Jesus que um dia pagou aquele preço naquela cruz e mudou a nossa eternidade para sempre. E hoje nós podemos estar aqui, mas celebrando uma eternidade com o Senhor, sabendo que um dia estaremos contigo para viver a eternidade, celebrando, vivendo aquilo que o Senhor programou para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque hoje nós também já podemos desfrutar de céus na terra. Obrigado pela minha vida e pela vida de cada irmão que aqui está. Eu oro por eles e por cada família que eles representam. Eu declaro um tempo de força, de vigor, de refrigério em áreas das suas vidas. Eu declaro em nome de Jesus que essa será uma noite como um banquete precioso, preparado por Ti. E eu sei que não haverá desperdício entre nós. Nós vamos provar de tudo aquilo que o Senhor dispensou para essa noite. Em nome de Jesus. O Senhor é bom. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, olha que bom que você veio. Agora diga assim, você escolheu a melhor parte. Graças a Deus, o Senhor é bom. Ele é bom e fiel, amém? Vocês estão animados? Podem sentar, fiquem à vontade. Cadê os nossos irmãos que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje? Temos alguém? Faz um sinalzinho com a sua mão, pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para celebrar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, no seu casamento também. Se tiver alguém, vem aqui à frente que a gente quer orar por você. Ninguém aniversariou? Amém, glória a Deus. Gente, essa semana nós tivemos um tempo maravilhoso. A semana passada, né? De quarta-feira até sexta-feira tivemos um tempo aqui. O nosso seminário de escatologia foi um tempo maravilhoso, preparado por Deus mesmo. Você que já viu essa matéria, já teve essa matéria no Rema, pôde desfrutar e relembrar muitas verdades. Você que ainda não teve essa experiência, pôde aprender um pouquinho, ficar com esse sabor aí. E eu sei que você vai fazer a sua matrícula e vai aprender com profundidade essa matéria, em nome de Jesus. Nós temos inclusive um vídeo com alguns dos momentos que nós tivemos aqui durante a semana, para relembrar você. O arrebatamento é algo importantíssimo para nós como crentes, para a nossa vida cristã. A nossa grande e ardente expectativa deve estar no arrebatamento.
Aleluia. Quem esteve aqui? Glória a Deus. Certamente você aprendeu muitas coisas importantes em relação a esse assunto que é tão maravilhoso. Ontem nós tivemos um tempo também muito especial com os homens. Cadê os homens da nossa igreja? Glória a Deus. Nós tivemos ontem um churrasco dos homens, tivemos muita carne, mas até a carne lá no nosso churrasco é assada, irmãos. Foi um tempo maravilhoso. Assamos a carne, depois nós tivemos um tempo de palavra. Foi de fato um tempo excepcional. Quem esteve lá sabe. Se você não esteve lá, eu quero te incentivar, homem, ao próximo churrasco você está lá e levar alguém com você também. É um tempo de comunhão, um tempo de palavra que temos também ao final. Nós temos até um vídeo aqui para te mostrar alguns dos melhores momentos que tivemos lá. Aleluia! Foi um tempo muito bom. Quem esteve lá sabe exatamente o que eu estou dizendo. Amém, gente? No próximo queremos contar com a sua presença. Homem, você não pode ficar fora. Fique atento aí às nossas próximas programações. Amém? Agora eu queria também trazer aqui os nossos irmãos, um momento especial. Eu quero trazer aqui algumas pessoas, alguns dos nossos irmãos que concluíram o discipulado e hoje estão aqui para receber o certificado. Eu queria aqui listar, cadê a nossa auxiliar para chegar aqui com os nossos certificados? E eu vou chamar aqui o nome deles, e cada nome que eu chamar, eu quero que você dê uma salva de palmas aí bem calorosa para eles, tá bom? Alisson Ramos Vieira, venha receber o seu certificado. Cristiane Oliveira de Souza, Eliude de Souza Santana Ribeiro, Flávia Fagundes Belo, Jéssica Paulo Rodrigues de Lima, Luan Souza de Oliveira, Maria Clara da Rocha Alves, Maria Rosa Eurene Rodrigues de Oliveira, Mariana Hortência da Costa, Mauro Júnior da Silva e Thaís Pereira de Oliveira Rocha. Glória a Deus, esses aqui são alguns dos nossos irmãos que concluíram o discipulado nessa turma, na primeira turma de 2025. Uma salva de palmas para eles, agora todo mundo junto. Glória a Deus. Graças a Deus. Voltem para os seus lugares. Parabéns, gente. Mais uma etapa cumprida. Você que ainda não concluiu o discipulado, fique atento aí para as próximas turmas. Amém? Nosso Verbo News está pronto. Temos muitas informações importantes. Fica ligado aí para você não perder nada. Dia 23 de fevereiro, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina e Timon, e se você ainda não está participando de algum BC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Você está pronto para viver uma experiência que vai transformar a sua vida? Nesta quinta teremos a Quinta Rema, um tempo poderoso com uma série de mensagens especiais sobre as matérias ensinadas no Rema. Certamente você não pode perder essa oportunidade.
Venha com grandes expectativas e descubra o poder transformador da palavra na sua vida. Não esqueça, essa é uma oportunidade perfeita para você trazer alguém com você. Então convide o máximo de pessoas que puder e não fique de fora. O Rema já está com as matrículas abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Chegou a sua vez de ter a sua vida completamente transformada pela palavra. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 10% de desconto na matrícula. Quem já fez o Rema sabe que tempo de preparação não é tempo perdido. E se você já é graduado, Deus conta com você para auxiliar no treinamento de homens e mulheres que terão a sua vida transformadas pela palavra. O Rema está com vagas abertas para monitoria. Se você deseja fazer parte desse time e servir no maior centro de treinamento bíblico do mundo, essa é a sua oportunidade. Se você já concluiu os 2 anos de treinamento, passe no balcão de informações e faça sua inscrição para o processo seletivo da monitoria Rema 2025. Um mergulho, uma nova vida. No dia 15 de março, realizaremos aqui na igreja o batismo nas águas. Esse é um momento único na vida daqueles que nasceram de novo e que decidiram anunciar ao mundo que agora vivem para Cristo. E se você ainda não foi batizado nas águas e deseja participar do batismo, passe no balcão de informações ao final do culto e faça sua inscrição gratuitamente. E você, que também congrega conosco, está convidado para participar desse momento especial e vir celebrar com os nossos irmãos. Hoje queremos te indicar o livro Andando por Fé, do autor Kenneth Hagin. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. Quando você anda pela fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Este livro oferece as ferramentas que você precisa para uma vida vitoriosa de fé. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aleluia! Estamos atualizados? Glória a Deus. Eu só queria reforçar que as matrículas do Rema estão abertas. Essa é uma grande oportunidade que você tem de aprender um pouco mais da palavra, sabendo aquilo que a palavra diz, que é desejo de Deus, que todo homem seja salvo. Tem alguém salvo aqui? Glória a Deus. Então você precisa saber que esse é um desejo de Deus para a sua vida. Então, já que nós estamos salvos, precisamos lembrar o restante do versículo. Ele diz que é desejo de Deus também que você chegue ao pleno conhecimento. E é interessante esse versículo porque mostra a expectativa de Deus ao nosso respeito. Primeiro, que a gente seja salvo, mas ele fala sobre um pleno conhecimento. E sabe que o Rema é uma oportunidade que eu e você temos de crescer nesse entendimento. A expectativa de Deus é alta, que você chegue ao pleno conhecimento. Esse é o desejo de Deus. E eu e você precisamos desejar isso também. E aí você pode olhar para o Rema e olhar como uma oportunidade de cumprir aquilo que o Senhor quer, aquilo que Ele deseja. O desejo dele precisa se encontrar com o seu. E quem sabe o Rema é uma porta aberta para você crescer nesse conhecimento que é tão decisivo para a sua vida. O próprio Deus diz que o povo dele perece pela falta do conhecimento. Então o que é o Rema? A oportunidade que eu tenho de aprender e deixar de perecer em algumas áreas. Amém, gente? Então, ao final, você pode passar lá, fazer a sua matrícula, ou você que já é um graduado do Rema e sabe aquilo que a palavra fez e tem feito na sua vida, você pode aproveitar essa oportunidade de ofertar na vida de pessoas. Quem sabe com meia matrícula ou com uma matrícula, não sei, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Aproveita que nós estamos com uma oportunidade com 10% de desconto na matrícula, então é uma grande oportunidade. Você concorda comigo? Amém. Glória a Deus. Eu queria também lembrar que nós teremos batismo nas águas no dia 15 de março. E você que ainda não é batizado nas águas, deve fazer a sua inscrição o mais rápido possível, para que a gente consiga se organizar com antecedência. E lá no balcão de informações, você vai ter mais detalhes em relação ao batismo. Amém, gente? Amém. E eu quero também reforçar que terça-feira nós temos um encontro marcado. Onde? No VC. Glória a Deus. O Verbo em Casa está crescendo, mais pessoas estão chegando, mais pessoas estão sendo alcançadas pela palavra, e você também pode ser participante, não só estando lá, mas conduzindo alguém com você. Leve um descrente, alguém que não conhece a palavra, alguém que não tem muita simpatia com esse ambiente de igreja, mas quem sabe para uma reunião caseira, você vai conduzir essa pessoa até lá,
e ela pode ser alcançada pela palavra, e a sua vida e a sua família transformada para sempre. Eu falei agora há pouco que aqui na igreja nós temos exemplo de pessoas que nasceram de novo no Verbo em Casa, e hoje estão aqui na igreja, congregando, aprendendo a palavra, passando pelo Rema, né, estudando do Rema, e então de fato você pode ser participante disso, estando lá e levando visitantes também para ouvir a palavra. Amém? Posso contar com você? Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Alguém que está aqui hoje à noite pela primeira vez na igreja Verbo Teresina, faz um sinalzinho com a sua mão. Se você está aqui pela primeira vez, temos mãos levantadas aqui na frente, lá atrás também. Eu queria que você ficasse de pé, só um segundinho. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria te apresentar a toda a igreja para que você tenha a recepção que de fato você merece. Você que está aí próximo a eles, já sabem o que fazer. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, fiquem muito à vontade aqui em nosso meio. Queria dizer para você que se você já congrega em algum lugar, que você leve para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero dizer que você precisa congregar. E se você desejar e decidir estar aqui conosco, será uma grande honra para nós recebê-los. Amém? Uma salva de palmas bem calorosa para eles. Eu quero também dizer para vocês que ao final nós preparamos uma sala especial para vocês. Vai ser bem rápido, 5 minutinhos. Mas lá vamos ter algo para você comer, algo para você beber. Queremos te dar algum presentinho também. É algo prático, rápido, mas nós não queremos que você saia sem passar por lá. Ao final eu volto, ou o ministro da noite vai sinalizar para você. Lá atrás nós vamos ter uma equipe. A pessoa que convidou você também pode ir contigo, para que você não fique deslocado. Mas nós queremos mesmo que você tenha esse tempo conosco. Combinado assim? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, agora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Esse também é um momento especial. Eu queria que você separasse aí, abrisse o seu aplicativo, ou abrisse a sua carteira. Aproveita também, abra a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 12. Glória a Deus. Eu queria basear na palavra aquilo que nós vamos fazer agora. Amém, gente? João capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 3, mas você vê, esse é um texto que Jesus está em Betânia, ele está ali à mesa com Lázaro, Marta está servindo, e aí no versículo 3 você vê Maria ofertando. O versículo 3 diz: Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Diga assim, oferta. No versículo 4 diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? É interessante que o que Judas, influenciado pelo diabo, levanta é algo relevante. É uma proposta interessante. Por que não foi vendido isso para dar aos pobres? Sabe, irmãos, a Bíblia fala sobre algo que é proposto em nosso coração nesse momento, o momento da oferta. E a Bíblia está sendo muito clara em revelar que aquilo que Maria entregou era algo que custava caro. O texto diz isso. O texto também fala sobre um valor que ele mesmo, Judas, diz: por que não foi vendido por tal valor para ser entregue aos pobres? E sabe que a Bíblia fala sobre algo que é proposto em nosso coração, mas muitas vezes um pensamento vem na nossa mente: por que esse dinheiro não é pego para fazer algo? Por que não é dado de cestas básicas aos pobres? Por que não pego esse dinheiro e faço tal coisa? E muitas vezes nós vemos pessoas ensinando sobre isso, no que diz respeito aos dízimos. Você não tem que dar os dízimos da igreja. Você pega esses dízimos e entrega como cesta básica, ou entrega como esmola às pessoas. Você mesmo pode cuidar das pessoas. E o texto está mostrando essa influência e de onde vem isso.
E aí o versículo 6 vai dizer: ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava dela o que era depositado. Jesus certa vez disse: olha, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. A Bíblia, falando sobre a oferta, vai dizer: algo será proposto no seu coração. Mas parece que muitas vezes um pensamento vem para roubar aquilo que é uma honra que deve ser entregue somente ao Senhor. Eu não estou dizendo que na nossa vida cristã nós não vamos cuidar das pessoas. Pelo contrário, a Bíblia vai nos revelar que a nossa vida cristã precisa ser regada disso. Cuidado com a viúva, com o pobre, com o carente, com as pessoas de um modo geral. Mas isso tem o seu lugar. Amém? O próprio Jesus vai falar sobre isso na sequência desse texto. E nós precisamos andar consciente daquilo que nós devemos fazer. Há uma capacidade que foi dada pelo Senhor, para mim e para você. Uma capacidade para nós produzirmos. E nós reconhecemos isso muitas vezes falando. A sua capacidade de produzir por meio da profissão que você tem, da capacidade intelectual que você tem, ou de habilidades com as suas mãos. De onde vem isso? Você reconhece juntamente comigo que vem do Senhor? Nós reconhecemos isso falando. Nós reconhecemos isso nas nossas orações, agradecendo por cada negócio que você fez que deu certo, não é verdade? Por cada dia de trabalho que você teve. Isso é um reconhecimento da capacidade que o Senhor nos deu. Mas nós precisamos reconhecer isso, e a Bíblia é muito clara em reconhecer, entregando com os nossos bens. É uma maneira que temos de reconhecer aquilo que o Senhor fez chegar nas nossas vidas. E a Bíblia, ensinando sobre honra, ela vai nos mostrar que cada coisa tem o seu lugar. E no reino de Deus, um reino organizado, sabendo que cada coisa tem o seu lugar, eu nunca posso entregar uma honra que seria para o Senhor, entregar para qualquer outra pessoa ou projeto. Eu preciso entregar para o Senhor. Então, todas as vezes que você for dizimar, que você for ofertar, lembre do texto que diz: algo será proposto no meu coração. Talvez algo será lançado na sua mente, contrário àquilo que você quer dar, no coração. E você precisa lembrar, há uma influência, um pensamento que quer roubar. Não porque esteja preocupado com a sua conta de água, ou com o que vai faltar amanhã. O diabo não está preocupado em não faltar algo na sua vida amanhã. Pelo contrário, ele queria que faltasse. Então você precisa discernir: há um ladrão tentando roubar aquilo que eu preciso dar ao Senhor. Essa consciência precisa crescer ao longo da nossa caminhada cristã. Queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas. Nós vamos orar e consagrar ao Senhor. Se você quiser fazer pelo meio tradicional, você vai encontrar um envelope como esse aí na sua cadeira, ou na cadeira à frente. Ou então você pode utilizar também meios eletrônicos. Aqui está o Pix da nossa igreja, lá atrás temos maquinetas de cartão para você utilizar o cartão de crédito ou de débito, não sei. O que você não vai é perder a oportunidade de honrar o Senhor essa noite. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você levantasse aí o seu envelope, você que já se organizou, ou a sua mão. Vamos orar ao Senhor, vamos consagrar as nossas ofertas, os nossos dízimos a Ele, fazendo com toda alegria. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de dizimar, de ofertar. Nós não queremos fazer isso, Pai, sem entendimento, mas nós confiamos e nos baseamos na Tua palavra para fazer isso, Pai. Nós entendemos que o Senhor é o nosso supridor, que o Senhor é o dono de todo o ouro, de toda a prata, e nós consagramos, Pai, aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Damos unicamente ao Senhor a nossa honra, o nosso prestígio, a nossa consideração, e fazemos isso com todo amor, em nome de Jesus. Nós consagramos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vem com alegria, irmãos. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para plantar, voltarão cantando, cheios de alegria. E como a chuva rega a terra seca e transborda a nascente de um rio, nessa chuva danço contemplando minha colheita. Dançar e alegrar com a colheita, dançar e alegrar com a colheita, dançar e alegrar com a colheita. Eita, 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 eita.
pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sim, Senhor, você é aquele que nós tanto procuramos. O Senhor é a razão que nós buscávamos em tantas coisas. O Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é a razão para nós cantarmos. O Senhor é aquele que nós tanto almejamos encontrar. Nós te procuramos em tantos lugares, Pai. Te procuramos em tantas coisas. Mas um dia nós te encontramos e fomos achados por Ti. Nós estávamos perdidos, nós estávamos aflitos, nós estávamos sem uma direção. Mas um dia o Senhor nos encontrou. Naquele dia o sol brilhou para nós. Nós conhecemos a verdadeira alegria dali por diante. Nós encontramos a paz. Nós descobrimos a vida. Nós achamos paternidade. Nós achamos cuidado. Nós encontramos o Teu amor. A nossa vida nunca mais foi a mesma no dia em que Te encontramos e fomos achados por Ti. Nós estávamos perdidos e aflitos. Mas agora não mais, porque nós temos o Senhor. O nosso bom pastor. O nosso supremo pastor. O nosso Deus, mas também o nosso Pai amado. O nosso Paizinho querido, o nosso Abba. Que doce alegria ter Te encontrado. Que maravilha, Pai, poder ter Te conhecido. Nossa vida nunca mais foi a mesma, porque nós Te encontramos. E como a Tua palavra diz, nós Te buscamos e Te achamos. E o Senhor se fez achado por nós. Nós Te louvamos nessa noite, porque Você sim é a verdadeira razão. O Senhor é aquele que nós realmente procurávamos. Não o amor de homens, não o amor das coisas, não o que a terra pode proporcionar, mas nós encontramos em Ti a verdadeira razão de viver,
o motivo e a nossa alegria, Pai. Ainda que pessoas que nós amamos possam passar, ainda que nós percamos até mesmo os nossos entes mais queridos, o Senhor é a razão das nossas vidas. O Senhor é a razão da nossa existência. O Senhor é a razão da nossa alegria, Pai. É por você que nós levantamos, é por você que nós continuamos existindo. É por você que nós nos movemos e vivemos. Obrigada por nos trazer para esse momento tão maravilhoso, tão santo. Pela oportunidade de pertencer a um lugar. Pela oportunidade que nós temos de congregar nesse lugar. Pela oportunidade que nós temos de estar junto uns dos outros. E nessa possibilidade nós sermos edificados. Nós te louvamos porque aqui nós somos fortalecidos. Nós somos edificados, somos acrescentados, somos impulsionados, somos encorajados, somos erguidos quando caímos, somos mantidos, somos sustentados uns pelos outros. Obrigada pelo poder que há em ser igreja e em ser corpo. Nessa noite nós reconhecemos isso. Reconhecemos o Senhor como nossa cabeça e reconhecemos a maravilha que é nós pertencermos a esse corpo. E sermos corpo. Obrigada, Pai, por esse privilégio. Pelo que o Senhor está fazendo já hoje. Por tudo que o Senhor ainda irá fazer. No nome de Jesus. Amém, amém, querido. Você pode sentar um pouco aí no seu lugar. Glória a Deus. Obrigada, gente. Por vocês fazerem parte daquilo que o Senhor está fazendo também. Eu devo ter me borrado todinha, como sempre. Virou moda agora. Eu não era chorona. O que está acontecendo? Amém. Vou tirar uma foto sua aqui, peraí. Provavelmente vai ficar borrada assim até o fim. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Você se sente privilegiado? Eu não sei se você se sente privilegiado, mas é um privilégio a gente poder congregar. É um privilégio a gente ter conhecido Jesus. É um privilégio a gente chamar Deus de nosso Pai. É um privilégio, irmãos, nós termos um lugar para ir no domingo. Mas não só no domingo, a gente poder ser tudo que a gente é como igreja todos os dias da semana. Eu não sei se você se sente motivado por isso, mas você fica alegre se eu te lembrar que você faz parte de algo grandioso, que é o corpo de Cristo. Sabe, querido, se você chegou aqui meio desanimado, eu quero dizer, fique animado, fique encorajado, fique, sabe, motivado. Porque embora todas as coisas que você tenha passado, sofrido, ou se você está sofrendo alguma coisa, você tem a quem recorrer, meu irmão. Você tem um Deus para chamar de seu Pai. Ainda que as coisas fiquem turbulentas, difíceis, você tem a quem recorrer. Você tem uma igreja para pertencer, você tem um corpo de Cristo que faz parte desse mesmo movimentar de Deus, que pode te sustentar, te erguer, orar por ti, te abraçar, mas também que você pode fazer isso no movimento que vai e vem, fazer isso por alguém também, querido. E isso faz com que você se levante também. O levantar outros, levanta você. Às vezes a gente só olha para as nossas dificuldades, para as nossas mazelas, para as nossas dores, para as nossas perdas, e a gente fica ali num buraco escuro dentro de nós mesmos, como se a gente não tivesse como sair dali. Ei, tem uma mão poderosa que sustenta você, que te ergue. A mão do Senhor, Ele diz, olha, eu te tomo pela tua mão e eu te sustento com a minha destra fiel. Ele te sustenta, querido. Pode o mundo passar, pode as pessoas passarem, pode as coisas passarem, mas Deus e a sua palavra não passam. Sabe, você é um privilegiado de estar sentado aí nessa cadeira hoje, querido. Se sinta realmente alguém que é privilegiado por Deus. Deus me amou tanto que um dia Ele me alcançou. Ele me ergueu, Ele me sustentou, Ele me fez conhecê-lo. Ele me fez conhecer a sua palavra. Ele me fez conhecer uma igreja para chamar de minha. E hoje eu posso fazer parte desse negócio grandioso que é o corpo de Cristo. Sabe, entenda, quando eu uso o termo negócio, você está entendendo que eu não estou falando de negócios, eu estou falando de uma coisa. De algo que o Senhor está fazendo, sabe? Se sinta privilegiado. Às vezes, a gente vem tanto, né? Já é crente há tanto tempo, já vem tantas vezes para a igreja. Eu sou crente desde 11 anos de idade. Mas antes disso, eu já ia para a igreja às vezes com os meus pais. E às vezes pode ser que a gente se sinta assim no automático e perca essa noção do quão maravilhoso é a gente poder fazer isso que a gente faz, saindo da nossa casa para cultuar o Senhor. Na quinta-feira, numa sexta, numa quarta, quando tem alguma coisa, quando a gente vem no domingo. Queridos, isso é um privilégio. Não é um peso, é um privilégio.
Não é um problema para nós, é uma alegria. Ai, mas eu vou servir. É uma alegria. Servir é uma honra. Ai, mas eu vou servir lá no trânsito. É uma honra. Eu vou servir aqui na frente. É uma honra. É um privilégio. É serviço do mesmo jeito. Inclusive, eu quero recomendar a mensagem do segundo culto hoje. A Marília pregou muito bem aqui sobre os dons do ministério e falou muito sobre a importância de a gente se encontrar nisso, né, do corpo de Cristo, na função, na posição que o Senhor deseja que a gente esteja e como é importante cada uma dessas partes trabalhando para o reino de Deus. Eu recomendo que você passe depois lá no YouTube e assista. É realmente uma boa mensagem. E eu sei que às vezes a gente está aqui nesse negócio de vir para a igreja, e às vezes a gente acaba ficando disperso do quão importante e quão valioso isso é, irmãos. E nós não podemos deixar isso acontecer. Sabe, por mais que a gente tenha muitas coisas para lidar do lado de fora, por mais que a nossa semana às vezes seja bem atribulada, aquele negócio difícil, movimentado, tem algumas questões pessoais, a gente tem muito problema pessoal, todo mundo tem, e cada um tem um, né? Cada um tem um para chamar de seu, mas nenhum desses problemas é maior do que o Deus a quem nós todos servimos. Nada disso supera quem Deus é e o que Ele faz nas nossas vidas. Ah, mas eu estou enfrentando um problema na saúde. Mas Deus é a minha cura. Ele, em Cristo Jesus, me proveu cura. Ah, mas eu tenho um problema no meu casamento. Mas no casamento também tem amor de Deus para poder triunfar sobre todo problema e aquilo ser vencido. Ah, não, meu problema é porque eu tenho alguém que esse alguém passou da minha vida e me deixou muito ferido. Querido, tudo que você encontrar de problema vai ter uma solução em Deus. E onde é que a gente encontra essa solução em Deus? É na igreja. A igreja, ela nos proporciona isso, né? E a gente está vivendo tempos onde tem ficado muito em alta e em moda as pessoas passarem a se denominar, se nomear, se definir como desigrejadas, né? As pessoas acham que isso é bonito. Não, porque agora eu sou dos desigrejados. Eu me decepcionei com a igreja e agora eu não congrego mais porque eu sou a igreja. Aonde eu estou, eu sou a igreja. Você só é a igreja, irmão, se você estiver conectado a uma igreja. O que te faz ser igreja é estar conectado no corpo. Você sozinho, isolado, é igual um membro amputado. Não serve para nada. Morto, não sai do lugar, não pode se movimentar, não tem vida em si. É membro, mas está amputado. Se está amputado, perdeu a utilidade, perdeu a vida, perdeu o sentido, já não importa mais. E aí muita gente tem ido por esse caminho, né? De que não, é porque esse negócio de igreja, esse negócio de pastores, esse negócio de... É mesmo. E vai se iludindo por esses discursos, se perdendo daquilo que o Senhor nos orienta na sua palavra. E nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso. Eu quero falar, o nosso tema de hoje, se você gosta de anotar, é por que eu amo a minha igreja. Por que eu amo a minha igreja? Sabe, queridos, muitas pessoas elas têm insistido em revelar, né? A gente vive esse tempo de redes sociais e aquilo se tornou um outdoor, se tornou ali um veículo poderoso que dá voz a todo mundo, né? E é um veículo muito interessante, inteligentíssimo. A internet é esse negócio super inteligente que deu voz a todo tipo de tolice. E aí ficou muito em alta tudo isso, e as pessoas revelam ali naqueles outdoors pessoais, elas revelam aquilo que elas gostariam. Mas é interessante porque a gente vê muito pouco as pessoas colocando ali nas suas redes sociais o valor que tem para elas o corpo de Cristo, a igreja. E eu estava observando como ficou naquela coisa de botar na bio, né, aquela descrição que você abre lá o Instagram da pessoa e tem dizendo lá quem ela é. A pessoa faz uma descrição dela mesma, vocês já viram isso? Alguma descrição breve sobre quem ela é, o que ela faz, o que ela está oferecendo ali, né? E eu estava observando como é cada vez mais comum as pessoas se definirem por uma simples frase que vai ali. Mas é interessante porque é muito pouco o número de pessoas que a gente encontra dizendo lá, eu sou igreja, sou filho de Deus, sou cristão. Tem lá dizendo um monte de coisa. Poucas pessoas colocam ali, e eu quero até fazer essa movimentação hoje também. Eu quero te encorajar, te estimular, te motivar. Bota lá, @Verbo Teresina na sua bio. Porque tem outras igrejas por aí que não pregam a palavra que você ouve, que você recebe, que na sua igreja prega, que o povo faz questão de estampar que faz parte daquilo. Às vezes a pessoa não faz nem parte de igreja, ela faz parte de um movimento qualquer, não é nem igreja. Porque se for uma igreja, pelo menos já é uma igreja alguma coisa, graças a Deus. Mas a pessoa faz parte de coisas que são tão banais, tão bobas, e ela faz questão de estampar lá para todo mundo saber. Ela tem orgulho daquilo. E a gente é Verbo Teresina e não se orgulha. Bote lá, @Verbo Teresina.
Aí eu amo minha igreja. Ama, pois diga às pessoas que você ama. Deixe as pessoas saberem o quanto você ama a sua igreja. Mas tem crente que parece que tem vergonha de dizer que é crente. E nessa noite a gente vai aprender um pouco mais sobre tudo isso. Amém? Você pode abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 18. Provérbios 18. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz para ela assim: eu amo a minha igreja. E a pergunta é: por que você ama a sua igreja? Por que eu amo a minha igreja? Amém? Chegou lá, Provérbios 18. Verso 1 diz assim: a palavra de Deus fala, olha, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Diga, o solitário. O solitário, ele busca o próprio interesse e se levanta ou se opõe, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia está nos mostrando que existe um interesse pessoal naquele que se isola. Tem uma versão que diz o isolado ou o que se isola, ele busca o seu próprio interesse e se levanta ou ele se opõe à verdadeira sabedoria. E quantas pessoas têm saído das igrejas, irmãos, porque estão buscando seus próprios interesses? Não estão buscando o que é propriamente do outro, o interesse de alguém, o servir ao outro, o honrar ao outro, o amar ao outro. São pessoas que estão olhando simplesmente para elas mesmas. Eu preciso, eu quero, eu tenho, eu devo, mas tudo é o que eu devo receber, o que eu tenho que receber, o que eu tenho que ouvir, o que eu tenho, sabe? As pessoas estão olhando para elas mesmas e elas estão se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. E elas, às vezes, nessa busca pelos seus próprios interesses, se isolam, querem deixar. Você pode observar, quando a pessoa está doente, a pessoa cortou-se, ou então ela sofreu um acidente doméstico. Ela cortou lá o dedo dela sem querer. Estava cortando lá uma coisa, uma cebola, aí ela cortou o dedo. A pessoa que cortou o dedo, que está lá o dedo pendurado praticamente, porque foi um corte severo, ela não foge do hospital, ela corre para o hospital. É ou não é, gente? Ela vai pedir ajuda, ela faz o possível para aquele dedo ficar no lugar, ela vai amarrar ali com alguma coisa rápido, ela vai manter aquela mão erguida para parar e estancar o sangramento de alguma maneira, e ela corre para o hospital, porque é lá onde ela vai encontrar socorro. Quando ela está ferida, ela não foge do hospital, ela busca o hospital. Mas por que o crente, quando ele é ferido por alguma coisa, quando ele se sente ofendido com alguma coisa, ele foge da igreja, que é o hospital, daquele que necessita espiritualmente? O crente, às vezes, fica buscando um motivo para estar chateado, ferido, magoado com a igreja de alguma forma. Ah, porque o pastor Fábio hoje passou e não me cumprimentou, porque ele estava cumprimentando outra pessoa na hora que você passou. Aí você vai dizer, não, mas ele não me cumprimentou. E a esposa do pastor? Aquela esposa do pastor Fábio, meu Deus do céu. Ah, porque para poder aconselhar-se com o pastor tem que agendar. Tem que agendar. Não, pois eu não quero mais ficar nessa igreja não, porque eu gosto quando o pastor é acessível. E agendar não é acessibilidade não, irmão. Se não fosse acessibilidade, ele dizia, eu não atendo ninguém. Mas ele é organizado, tem muitas pessoas para pastorear, ele precisa de assistência para isso. E ele diz, agende com o pastor fulano. Fale com o pastor ciclano. Ah, mas está muito longe. Pois então consiga com uma pessoa que pode agora. Tem o pastor A, B, C, D e E. É tudo pastor, tudo tem sabedoria do Senhor, tem a palavra, tem o Espírito Santo, vão te aconselhar também. Não, mas aí eu só quero, meu problema é urgente, mas eu só quero se for o pastor Fábio. Aí a urgência está onde? Você ainda me ama, irmão? Você já está me odiando agora? Não tem problema não, você me odiar, vai entrar na fila. E quer um motivo para ficar ferido e botar o pé e sair da igreja. Só que quando a gente olha para o natural, as pessoas vão buscar socorro na igreja. Elas não fogem do lugar que pode tratá-las. Elas buscam o lugar que pode tratá-las. Buscam o lugar que pode socorrê-las. Então, na hora que você busca um motivo para se sentir ferido, você está fazendo o contrário do que é natural. Você está indo contra a verdadeira sabedoria. Você está se isolando. Tem crente que fica buscando um motivo para ficar chateado e sair da igreja, quando ele devia buscar um motivo para ficar dentro da igreja. Tem alguém aqui ainda ou já foi todo mundo para casa? Tem gente que tem dificuldade de se relacionar, eu sei. Por quê? Porque foram machucadas de alguma maneira. Porque a igreja machucou. Porque alguém da igreja machucou. Mas, querido, foi Jesus que machucou você?
Foi Deus quem te puniu de alguma maneira? Foi Deus quem te feriu? Foi Deus quem pisou no teu calo? Foi Deus quem colocou uma pedra dentro do teu sapato? Não foi. Então, se não foi Deus nem Jesus que foram os motivos de você sair, de você entrar, de você sair ou ficar nessa situação, por que você quer sair da igreja se não é por eles que você está aqui? Deixa eu dizer de novo, se é Deus e Jesus que são os motivos para você entrar na igreja, e eles não são o motivo de você estar ferido e machucado, por que você quer sair se alguém machucou ou te feriu? É interessante porque tem gente que é assim, mas a igreja, as pessoas da igreja, o corpo de Cristo, as pessoas podem de alguma maneira, em algum momento nos ferir. E eu vou te dizer de fato, irmãos, as pessoas da igreja, elas vão nos ferir. Elas vão nos machucar, elas vão nos decepcionar, elas vão ser injustas conosco em algum momento, elas vão ser duras conosco de alguma forma. Você vai olhar e vai achar que é alguma injustiça, alguma coisa que você viu, que você só conseguiu ver um quadro, um recorte, você não sabe a cena toda, você só está vendo uma parte, e quem vê só aquela parte acha realmente que aquilo é injusto, acha que alguém está querendo punir, acha que alguém está querendo chatear, está querendo ferir, mas quem vê o todo sabe que não é isso. E pode ser que por causa de um recorte você se sinta motivado a ficar ferido e até mesmo deixar a sua igreja. Mas se você ama a sua igreja e você sabe o motivo pelo qual você ama, e você ama a igreja porque ela é a coluna do Deus vivo, ela é a casa do Deus Altíssimo, a igreja é o corpo de Cristo do qual nós temos a participação como membros, mas que temos Ele, Jesus, como cabeça. Quando nós olhamos para a igreja como esse celeiro onde nós somos aperfeiçoados, onde nós somos edificados, onde nós somos tratados, queridos, nós não saímos por qualquer coisa, nós permanecemos amando porque sabemos, amamos a igreja, não por causa das pessoas que estão nela, mas por causa do Deus que socorre cada pessoa que entra nela. Se nós entendermos, não é porque uma pessoa que nos machucou, que todas vão nos machucar, irmãos. É possível que alguém tenha te machucado na igreja. E eu quero te dizer, não é porque alguém te machucou que todo mundo vai te machucar. Talvez existam pessoas na sua vida que você olhou e viu dentro da igreja assim, rapaz, fulano sempre me machuca, fulano me fere, fulano me decepciona. Talvez seja uma pessoa que está em posição de liderança, que de alguma maneira pode ter te decepcionado, te ferido, te machucado. Mas, querida, eu quero te dizer uma coisa, existem pessoas que machucam, mas existem pessoas que curam. Existem pessoas que vão machucar, mas existem pessoas que vão nos curar. E eu quero te dizer, pessoas que machucam geralmente são pessoas que estão machucadas. Mas pessoas que curam são pessoas que estão curadas. E existem os dois tipos, e a gente precisa entender, não é porque uma pessoa fez algo contra mim que eu vou agora me enclausurar, me isolar. Ah, agora eu não vou mais para a igreja. Quem quiser que lembre de mim, me ligue, venha me visitar, porque senão eu não vou voltar. Ai, mas eu estou passando por essa dor e ninguém está se importando. É verdade que ninguém está se importando? Ou tem várias pessoas orando por você, ou tem gente mandando mensagem para você, ou tem gente indo visitar você, mas não está indo todo mundo que você gostaria e você acha que por isso ninguém está se importando. Querido, não é porque não vai todo mundo ou não vai quem a gente quer que Deus não levanta alguém que vá. Se tem alguém sendo levantado para te socorrer de alguma forma, saiba de uma coisa, irmão. Isso significa que é Deus quem está cuidando de você. E se é alguém da igreja que está fazendo isso, não importa se é o pastor ou se é o irmão que chegou tem uma semana. É o corpo de Cristo que está em movimento para curar você, para cuidar de você, para te restaurar, para tratar bem você. Ou já imaginou se a gente começa a selecionar e diz, eu estou com coceira aqui nas costas. Meu Deus, minhas costas estão coçando, e eu alcanço com o dedo da mão. Mas eu começar a dizer, não quero o dedo da mão, eu quero o dedo do pé. Você já imaginou eu querendo ser coçada nas costas pelo meu próprio pé? Imagine que cena ridícula a tentativa de que isso dê certo. Mas eu quero selecionar. Não, para mim não serve se for o dedo da mão, só me serve se for o do pé. Tem crente, isso é engraçado, mas tem crente que quer assim. Não, eu só quero se for A. Se não for A, não me serve. Então, pronto, a igreja não se importa comigo. Não, irmãos, a igreja se importa. E Deus está levantando algum membro que tem importância e alcance para chegar até você. Quem alcança as minhas costas é a minha mão, não é o meu pé. Meu pé vai alcançar outras partes, mas as costas não alcançam. Hebreus capítulo 10, vamos para lá.
Cuidado com esse movimento de desigrejado. Não porque eu fui abusado na igreja. Irmão, ninguém é abusado por aquilo que curou um dia a nossa vida, não. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja. Minha família estava totalmente ferida. Minha mãe estava hospitalizada numa UTI. A gente sem perspectiva, os piores prognósticos médicos. Eu não congrego na igreja onde eu me converti um dia. Mas não é por isso que eu vou deixar de olhar para aquela igreja com carinho e gratidão, para aquele pastor que me acolheu, que cuidou da minha família, que enviou diáconos, obreiros, membros para poderem visitar minha mãe no hospital, enviava pessoas para buscar a minha família na igreja quando minha mãe não podia se locomover. Foi ali que eu tive as minhas primeiras experiências com Deus, minhas primeiras vigílias, meu batismo no Espírito Santo, minha primeira célula ou VC, muda só o nome, mas o pequeno grupo. Foi ali que eu servi no meu primeiro departamento. Foi ali que eu fui desenvolvida de alguma maneira. E o fato de eu ter deixado aquela igreja em algum ponto, por conhecer uma palavra que era mais robusta, que é a igreja Verbo da Vida, quem transmite, me fez sair daquela primeira igreja e vir para essa. Mas isso não pode fazer com que o meu olhar para aquela primeira seja um olhar de ingratidão. Eu não posso olhar para ali e pensar que aquela igreja não fez por mim o que deveria fazer. Eu não saí de lá porque saí ferida e machucada. Eu saí de lá por questões doutrinárias. Não foi por decepção, porque A ou B me feriu e me machucou. Não, foi por uma questão de visão doutrinária, pela palavra realmente, que era diferente. Mas é interessante, irmãos, como tem pessoas que querem deixar a igreja por qualquer coisa. Eu não posso olhar para trás e dizer que eu não fui socorrida pelo corpo de Cristo quando mais precisei. Não posso. Ainda que não tenha sido uma ajuda contínua, foi a ajuda no momento que eu mais precisei. Sabe aquele momento em que você perde alguém e é a igreja quem entra em contato com você e te liga, é a igreja que vai lá onde você está, é a igreja que está no velório. Quando você está doente, hospitalizado, é a igreja que vai lá visitar você, é a igreja quem ora por você. Quando você perde alguém, é a igreja que está, mas quando nasce alguém na sua casa, na sua família, é a igreja também que está. É a igreja que manda mensagem, é o pastor que está ali junto, é alguém que é uma esposa de um pastor, uma líder de departamento, um líder de VC, que vai e entra em contato e celebra com a gente aquela realização. Quando a gente casa, é a igreja que está junto da gente. Se a gente, por um acaso, vier a separar que não é a vontade de Deus, é a igreja quem está no meio disso, é o pastor que está junto naquele momento. Queridos, a igreja, ela faz parte de todos os principais momentos da nossa vida. E, às vezes, as pessoas querem desconsiderar a igreja e deixar a igreja por qualquer coisa. Nós precisamos ser cuidadosos com isso. Sabe, a Bíblia diz em Hebreus 10, no verso 24, assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Agora veja, irmãos, o autor de Hebreus está dizendo, olha, nós precisamos considerar também uns aos outros, para a gente se estimular ou se encorajar ao amor e às boas obras. Sabe, quando um irmão vem ferido falar sobre alguma coisa, não é hora de a gente se juntar a ele e dizer, é mesmo, eu também acho, a igreja realmente é assim, o pastor realmente é assim, aquela mulher é desse jeito, aquele rapaz é assim mesmo, já aconteceu comigo e deixou de acontecer também. Queridos, quando alguém chega para nós se queixando de uma deficiência, ou de alguma coisa que pode feri-las dentro da igreja, a hora que a gente precisa trabalhar é essa, para relembrar aquilo que está escrito em Hebreus e nos estimular o amor e as boas obras. Ei, vamos lá, lembre que você precisa amar a igreja mesmo assim. Lembra que você precisa amar esse irmão ainda assim. Lembra que você precisa andar em boas obras mesmo diante disso. Se você estiver sendo perseguido, você precisa orar. Se você tiver um inimigo, a Bíblia diz que você deve orar pelo inimigo, quanto mais por um irmão.
É nessa hora, irmãos, que a gente tem que entrar com aquele processo que no nosso corpo físico acontece também. Quando entra um corpo estranho no nosso corpo, se a gente for ferido por um prego, automaticamente todo o nosso corpo, todo o nosso ser começa a trabalhar para aquela área ser curada e aquele objeto ser expulso e as coisas e substâncias que entraram através dele serem exterminadas do nosso organismo. O corpo trabalha para evitar que aquilo se torne uma ferida tão grande que aquele ponto do corpo da pessoa venha a gangrenar, a necrosar e ela perca aquele membro. Mas parece que às vezes quando a gente se torna igreja, a gente esquece que a gente é corpo e não é que é assim que deveria ser. A gente tem que lembrar que a gente é, acima de tudo, um corpo só. Irmão, talvez você entenda daqui até o fim. A gente não pode viver isolado, irmãos. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 12, o apóstolo Paulo diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo. Você não é uma parte apenas, você é esse corpo, mas você também é membro desse corpo. No verso 19 também do capítulo 12, Paulo vai dizer assim, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo todo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, eu não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Perceba o que Paulo está dizendo, ele está falando dos que parecem menos dignos no corpo, damos maior honra, e sobre aqueles que não são tão vistosos, a gente ainda tem eles como sendo mais necessários, ou os mais fracos são os mais necessários. Porque, por exemplo, qual é o órgão vital do nosso corpo, talvez mais do que todos? O nosso coração. Ele está guardado dentro da nossa caixa torácica, mas ele não é visível, ele não está sendo visto. Ele não opera e não tem uma beleza que a gente consiga ficar contemplando o tempo todo. Não é o coração que a gente faz a maquiagem, nós mulheres. Não é no coração que a gente apara a barba para melhorar o nosso aspecto, a nossa imagem. Essa parte do corpo fica escondida, mas isso não quer dizer que tenha pouco ou menor importância. Pelo contrário, é um dos mais importantes órgãos do corpo todo. Se não mais. E da mesma maneira, no corpo de Cristo, enquanto igreja, irmãos, não é porque nós não estamos sendo vistos que nós não teremos importância. Não é porque não somos operantes diante das pessoas que aquilo não tem importância ou que nós não temos importância. Pelo contrário, esses que não são vistosos são os mais necessários. Quem tem filhos aqui, levanta a mão bem alto. Pronto. Você tem filhos, que bênção. Você já imaginou se não tivesse pessoas trabalhando lá em cima sem que ninguém veja, para você trazer os seus filhos e todo mundo trazer os seus filhos para esse mesmo ambiente, ao mesmo tempo, como é que seria esse culto? São os que não estão sendo vistos lá, mas que são extremamente necessários. Aí quando tem um evento aqui que a gente precisa que alguém seja escalado num evento porque tem uma conferência com o ministro de fora, o povo precisa quase ser implorado. A gente precisa quase adular, precisa oferecer alguma coisa em troca para a pessoa querer servir lá em cima. Por quê? Porque lá não está sendo visto nem está vendo. Mas, querido, o coração não está sendo visto nem está vendo. No entanto, ele é necessário para que o corpo possa funcionar. E essa consciência de que, embora não estejamos vendo nem sendo vistos, isso não anula a nossa importância, precisa estar latente nos nossos corações, ao ponto de, quando acontece uma ocasião como essa, a gente ser o primeiro a dizer, ei, pode contar comigo, me bote lá, porque eu não tenho problema, não. Depois eu assisto online, depois eu vejo no YouTube, e a parte que o Senhor quer falar comigo, Ele vai falar eu estando aqui ou lá, porque o Espírito Santo está lá e está aqui. Ou será, irmão, que não pode um ministro que vem de fora, um profeta ou não, um pastor ou não, sei lá o que ou não, que vem aqui na frente, ministrando, não pode, de repente, o Espírito Santo lembrar ele um nome que ele nem conhece, e é o seu, e você está lá servindo em algum bastidor, e ele diz, chame fulano de tal aqui. E pode também ele não ser usado para isso, mas o Espírito Santo falar profundamente ao seu coração, enquanto você olha para uma criança, enquanto ela fala, enquanto ela brinca, ou até enquanto ela dá trabalho. Porque eu posso dizer, como mãe que sou hoje, que muitas vezes o Senhor fala conosco nas coisas mais inesperadas, enquanto a gente olha uma criança.
Às vezes eu estou olhando meu filho, aí eu fico ali, ele está começando essa fase de querer ficar em pé, querer andar, essas coisas todas, e eu fico ali, cercando ele. Aí o Espírito Santo me lembra, olha, Samir, lembra do versículo que eu falo, que eu, o Senhor cerca, ou que eu, o Senhor, cerco por trás e por diante, sobre você eu ponho a mão, é do mesmo jeito. Você está cercando seu filho, do mesmo jeito que eu cerco você. Aí, às vezes, ele quer fazer alguma coisa, ele fica triste porque fica frustrado, ele quer pegar algo que não pode pegar, e eu não quero deixar porque eu quero preservá-lo. E aí o Espírito Santo vem ministrar o meu coração e diz assim, é muito crente, que quer pegar aquilo que não pode, que vai fazer mal a ele, e quando eu digo não e recuo, ele acha que eu estou querendo privá-lo, mas eu só quero preservá-lo. Lições, irmãos, do dia a dia, enquanto você está cuidando de uma criança. Agora eu quero te perguntar, quer dizer que Deus pode me ensinar com o meu filho, mas não pode ensinar nenhum de nós com o filho de outro? Porque eu só vou aprender a palavra, eu só vou ser alcançado e ministrado se eu estiver sentado numa cadeira bem confortável, no ar-condicionado, silenciosamente, ouvindo e vendo alguém que está pregando. Não, irmão, lá em cima também tem muito para a gente aprender. Esses dias eu estava contando para um casal que estava aqui com a gente, que eu lembrava de como eu comecei. Sabe onde eu comecei servindo na igreja? Você me vê servindo hoje com um microfone aqui ou um microfone na mão. E pode pensar assim, nossa, é muito fácil dizer isso, porque está servindo aí pregando, como se fosse muito fácil pregar. Mas eu estava me lembrando de como eu comecei. Eu já toquei teclado, já cantei, apesar de não recomendar. Já fiz parte do grupo de dança, imagine. Já fiz teatro. Liderei grupos de jovens, células, VCs. Liderei departamentos de jovens, servi no Rema como monitora, como financeiro, como tesoureira, servi como diretora, como ainda sirvo. Hoje também sirvo como professora. Mas eu comecei, irmãos, fazendo uma coisa que você nem sequer conhece, porque nem tem aqui na igreja. Sabe o que eu fazia? Eu era a moça do retroprojetor. Ali, a pessoa que fica sentada hoje com um computador na frente dela, colocando as letras das músicas no telão. Sabe como era no meu tempo? Um quadrado desse tamanho que ficava em cima de uma estrutura de ferro. Aí a gente botava as letras, a gente tinha que escrever, ou então já tinha alguém que tinha escrito. Tinha uma pasta grande de A a Z. Ali ficavam transparências, um plástico transparente escrito com canetinha. Aquelas canetas que são permanentes. Ficava escrito lá, e esse plástico transparente ficava nessas pastas. Então, a gente tinha que saber sempre qual era a primeira palavra da música, né? Se a música começasse com T, então a gente tinha que puxar ali na pasta do T aquela transparência. Aí tinha esse bloco quadrado que tinha luz e que projetava numa parede branca no fundo do palco na igreja. Né? E a gente tinha que ser rápido ali quando tinha que procurar, porque senão você ia deixar a música começar e não tinha a letra da música, e o povo tinha que ver a letra da música para acompanhar, senão como é que tinha louvor? Hoje é muito bom, tem computador, né? Tem softwares que fazem esse trabalho. O trabalho é um pouco mais leve, né? Tem um telão, uma letra bonita, uns desenhos, né, que fazem aquele momento ser ainda mais marcante. Mas no meu tempo era só esse plástico com a canetinha escrita. E sabe o que eu sentia quando eu estava ali? Muito orgulho. Eu me sentia a moça do retroprojetor. Comecei lá, eu era uma adolescente, 11 anos de idade. E eu não fazia de qualquer jeito, não, irmãos. Não era porque eu era do retroprojetor que eu ia fazer de qualquer jeito. Eu preparava as letras das músicas antes do culto começar. Eu ia lá no ministro. Quais são as músicas de hoje? Aí eles diziam. Às vezes eles inventavam uma música no meio, aí pronto, aí me quebrava, porque eu tinha que procurar na pasta. Mas eu fazia com antecedência, chegava cedo, preparava, montava o retroprojetor, ligava na tomada, separava as transparências. E tinha uma coisa, tinha gente que só botava a letra toda lá. E aí pronto, o povo ia acompanhando lá do jeito que visse. Eu não, eu queria botar a transparência segundo a estrofe, o trecho da música que estava sendo cantado. Então, tinha que ficar puxando lá o plástico para ir mostrando só a parte que tinha que mostrar. Preparava um papel branco para esconder a parte da letra que não era para aparecer ainda e ia deixando aparecer só o trecho que era para aparecer. Porque a excelência não está ligada ao lugar onde você está ligada à origem que você tem dentro de você. E não importa se você vai servir no retroprojetor, como eu, ou como o meu marido, que era um menino, servia montando o som todo, as caixas todas, e depois ia lá para trás, equalizar o som, e ficar lá servindo, e depois foi que foi começar a tocar. Porque quem olha hoje pensa assim, o pastor, a esposa do pastor, ministra, prega, fica com o microfone. Irmão, ninguém começa do dia para a noite lá do topo, não. O que começa de cima acaba caindo.
a gente começa nas funções que são menos visíveis, mas não são menos importantes. Lembra do coração. Não tem um texto na Bíblia que diz, sobre tudo que deve guardar, guarda, porém, o teu rosto. Diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Nem é visível. Ninguém nem está sabendo, mas está trabalhando para que todo o resto possa funcionar. Ninguém talvez não lembra do meu rosto, nem do meu nome daquela época. Talvez as pessoas lembrem do nome do ministro de música daquela época, do pastor da igreja, da pessoa que pregava na igreja. Vão lembrar, mas o meu rosto talvez pouquíssimas pessoas conheçam ou lembrem. O meu nome certamente não é conhecido nem lembrado. Mas eu sei que nos céus havia alguém que contemplava o meu coração. Por isso eu amo a igreja. Por isso eu amo a minha igreja. Porque é o lugar onde nós temos a oportunidade de fazer algo que é a melhor coisa que existe. Na igreja, a gente tem a oportunidade de treinar o coração. Na academia, você vai e treina todos os músculos. O coração também trabalha. Mas na igreja, a gente tem a oportunidade de treinar o nosso coração, o nosso homem interior, o nosso eu verdadeiro. Na igreja, a gente não vai somente aprender e ser molhado pela unção. Ali, a gente vai ser treinado a se tornar alguém cada vez melhor e mais parecido com Cristo. O corpo trabalha para ficar cada vez mais parecido com o cabeça, que é Cristo. Se você observar o resto do texto que Paulo fala no verso 22, ele diz, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ele está falando dos órgãos íntimos. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Diga Deus. Coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Diga igual cuidado. É muito bom que a gente honre algumas unções que a gente consegue receber através delas. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos ter um igual cuidado em favor uns dos outros. Honra, a gente não está falando sobre isso hoje, mas eu preciso pontuar. Honra é algo que você dá na medida certa, conforme a posição que aquela pessoa ocupa. Então, a honra que você dá para o seu marido em casa não é a mesma honra que você dá para qualquer homem que chega na sua casa. A honra que você dá para o seu pai não é a mesma honra que você dá para um tio. A honra que você dá para um filho não é a mesma que você dá para um sobrinho. A honra que você dá para o seu pastor não é a mesma honra que você dá para qualquer pastor. A honra que você dá para um ministro da casa não é a mesma honra que você dá para um ministro de fora. Esses que são os mais próximos têm que receber maior honra, porque são aqueles a quem nós devemos maior honra. Você está entendendo, irmão? Agora, a Bíblia está dizendo que o cuidado deve ser igual para com todos, em favor uns dos outros, com igual cuidado. Então, eu devo cuidar do pastor William do mesmo jeito que o pastor William tem que cuidar de mim. Eu devo cuidar da irmã Lucy do mesmo jeito que a irmã Lucy cuida de mim. E ele está dizendo, ó, cooperem uns com os outros com igual cuidado. A honra pode ser diferente, mas o cuidado deve ser o mesmo, porque todos somos corpo. Ou quer dizer que a gente, quando vê uma quina passando pela porta, a gente faz questão de dizer, agora vai ser a hora que eu vou chutar com o meu dedo mindinho. Não. Porque você cuida do seu corpo. Não importa se seja o dedo mindinho, a unha do dedo mindinho. Ou a unha do dedão. Não importa se é a unha do dedo mindinho ou a sua cabeça. Você não sai tacando em todo lugar para machucar de propósito. Porque você cuida igualmente do corpo todo. Alguém está aqui ainda? Agora, é bem verdade, a gente às vezes tem mais cuidado com uma parte ou com a outra. Passa um protetor solar no rosto e não passa no pé. Por quê? Porque você está cuidando conforme a posição que aquilo ali tem no seu corpo. Mas, no fim, a gente deve ter cuidado para o corpo todo. Amém, gente? E agora eu quero ir concluindo, caminhando para o fim da nossa mensagem de hoje, mas ainda tem muita coisa para a gente falar. Eu quero falar sobre 3 perigos em deixar de congregar na nossa igreja. Nós dizemos que amamos a nossa igreja, mas eu quero falar sobre 3 perigos em nós deixarmos de congregar ou nos isolarmos. O primeiro deles eu quero que você abra comigo lá em 2 Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Diga, eu amo a minha igreja.
Eu amo ser corpo. Eu faço parte do corpo de Cristo. 2 de Samuel, capítulo 11, verso 15, diz assim: escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho. Para quê? Para que seja ferido e morra. Diga, morra. Para que seja ferido e morra. Olha o que está acontecendo aqui. A gente sabe que isso é uma estratégia de Davi. Ele escreve uma carta para Joabe e ele vai falar sobre Urias, que era o marido da mulher com quem ele andava se achegando, que não deveria ter feito isso. E a Bíblia vai falar que Davi tem uma estratégia. Ele diz, olha, bota Urias na frente, mas não faz só isso não, bota ele na maior força da peleja. E quando botar ele lá, deixa ele sozinho para que ele seja ferido e morra. Por quê? Porque se ele tivesse acompanhado, ele não ia nem ser ferido, nem ia morrer. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, que é um perigo em a gente deixar de congregar e se isolar, é que a gente fica frágil e vulnerável. Diga, nós ficamos frágeis e vulneráveis. A nossa força, irmãos, ela fica extremamente comprometida quando a gente se isola, quando a gente deixa de congregar, quando a gente abandona a igreja. Por que isso acontece? Porque a gente fica uma presa, ou vira uma presa fácil. Né? Tem peixes no fundo do mar que eles só andam juntos em cardumes, porque quando eles ficam sozinhos, eles viram presas fáceis para peixes maiores que são predadores. E não somente isso. O que acontece muitas vezes é que é possível que os estudiosos percebam que aqueles peixes que, sendo parte de um cardume, abandonam esse cardume por alguma razão, eles passam a sofrer também de uma forma que a maneira como eles se desenvolvem, porque não se alimentam como os demais, porque não descansam como os demais, porque não vivem no mesmo ambiente que os demais, eles se desenvolvem de uma maneira prejudicada. Eles ficam mais frágeis, ficam mais fracos, se alimentam pior, descansam menos, porque estão isolados do seu cardume. E tem crente que ainda acha que a melhor coisa é deixar a igreja. Você está aqui, irmão? É preciso que a gente entenda. Tem muita gente que está sozinha e está infeliz. É verdade. Porque está de alguma maneira machucada. Mas eu quero te dizer, irmãos, que pessoas que pensam assim, elas estão pensando só nelas. Elas pensam que elas são o centro de tudo. E isso vai deixá-las cada vez mais vulneráveis e frágeis. E como aquele homem ficou ali naquela situação, Urias, na frente da força de peleja, que era a maior, mas ele estando sozinho, ele acabou sendo ferido e morto. Muita gente está só nesse processo de estar ferido. Mas o fim dessa ferida pode se tornar uma morte. Então, a gente precisa ser cuidadoso e entender que nós estamos sendo alertados hoje a cuidar e tratar dessa ferida antes que isso se torne o motivo da nossa morte. Tem muita gente que pensa assim, as pessoas têm que me amar, as pessoas têm que ligar para mim, as pessoas têm que me ajudar, a igreja tem que pagar minhas contas, as pessoas têm que pagar minhas contas. E quando alguém diz não, ou quando alguém não faz uma dessas coisas, elas acabam mostrando que não são cristãos verdadeiros e elas dizem, eu vou sair dessa igreja. Como se fosse apenas a igreja ou os irmãos da igreja que tivessem a obrigação de fazer algo por essa pessoa. Mas, queridos, quem vive em comunidade, quem entende que é parte de um corpo, sabe, eu não estou tendo todo mundo trabalhando para mim, eu também estou trabalhando para alguém. Então, a pessoa que compreendeu o que é a igreja, ela sabe, eu não sou o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Todos estamos trabalhando para o cabeça, pelo cabeça. E não somente uns para uns e uns para os outros. Mas estamos trabalhando todos em prol do cabeça, que é Cristo. Se a gente entender o que Jesus está nos ensinando aqui pela sua palavra, é que Ele é o centro e não nós mesmos. Nós não somos o centro. Você pode dizer comigo assim, eu não sou o centro de tudo. Eu sei, a gente carrega o rei na barriga, eu entendo, eu sei como é isso. O Espírito Santo mora dentro de nós. É verdade, mas a gente não é o centro de tudo. Ele é. Então, se você entender isso como igreja, você vai parar de requerer atenção e vai começar a dar atenção. Você vai parar de requerer ligação e vai começar a fazer ligação. Você vai parar de querer visita e vai começar a fazer visitas. Você vai parar de querer ser acalentado, confortado e vai começar a acalentar e confortar outros. Você não vai mais ficar olhando para as pessoas esperando delas um sorriso. Você vai dar a elas o sorriso que você espera. Você não vai ficar passando pelas pessoas, ai, fulano não falou comigo hoje. Não, eita, vou falar com fulano. Peraí, eu vou falar ali, mulher, calma, a gente vai já.
Não aquela pressa de sair rápido da igreja. Porque tem muita gente que parece que está saindo da igreja fugindo. Não, vamos. Por quê? Porque não quer se envolver. Provavelmente se machucou, já se decepcionou, já foi de alguma maneira afetado, abusado de alguma maneira por alguém. Mas a Bíblia nos diz, queridos, em Gálatas, no capítulo 6, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Porque se a gente não desfalecer no seu tempo oportuno, a gente vai colher. Então, não deixa de fazer por alguma razão. Permanece firme. Continua fazendo bem, continua sendo quem você é, continua sendo igreja, continua amando, continua abraçando, continua sorrindo. Ah, mas alguém me magoou, me feriu. Querida, eu vou te dizer, na posição em que nós ocupamos hoje, que nós estamos agora, eu e meu esposo como pastores dessa igreja, ele como presidente, eu estou como vice-presidente, segundo a ata da diretoria da nossa igreja. Nessa posição que nós estamos, irmãos, eu quero dizer, ninguém é mais ferido do que o que nós somos. Ninguém é mais atacado do que o que nós somos. Porque nós estamos numa posição em que nós temos que tomar decisões que afetam todos. E nem todo mundo concorda com o que a gente decide. Nem todo mundo concorda com o que a gente fala. Pode ser que agora mesmo eu esteja pregando isso, você esteja pensando, devia estar pregando sobre outra coisa, não gosto desse assunto. Está tudo bem você não gostar, mas isso não justifica você querer ferir. Então, se a gente fosse olhar para isso, ninguém liga mais do que a gente, ninguém manda mais mensagem do que a gente, ninguém abraça mais do que a gente, ninguém ama mais do que a gente. Mas mesmo assim a gente é ferida, sofre pancada. Decepção é o que a gente mais tem. Investe numa pessoa, a pessoa lá na frente, derruba de alguma forma alguém, a pessoa faz uma coisa errada, vira-se contra nós, simplesmente vai embora. Quantas coisas, irmãos, podem acontecer? Quantas decepções nós não podemos tomar ou passar? Nem por isso a gente deixa de acreditar em pessoas. Nem por isso a gente diz, pois agora também não quero mais saber de ninguém. Esquece esse negócio. Bote outro pastor aí que eu não quero mais saber disso, não. Não, irmãos. A gente não para de fazer o bem, porque a gente sabe que se a gente não desfalecer no tempo oportuno, a gente vai colher. Então, é preciso a gente começar a entender, olha, eu não posso ficar requerendo. Eu sou parte desse corpo, eu vou começar a agir, eu vou começar a operar, eu vou começar a funcionar, eu vou começar a fazer aquilo que eu tanto desejo que façam. Irmãos, eu te desafio que você faça o que você gostaria de receber e você não colha daquilo que você está plantando. Eu duvido que você seja um crente que abraça, pregando lá agora. Mas quando você tem alguém sobre a sua vida, irmãos, é impossível que essa pessoa não perceba que não está tudo bem. Quando você está perto demais, é impossível você ficar aflito e exausto. Tem alguém cuidando de você. Até quando você se engasga com espinha de peixe, a pessoa percebe. Terceiro perigo, de ficar sem congregar ou de se isolar. Você fica disperso e medroso. Vamos para João capítulo 10, verso 12. Diz assim, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, dá no pé. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Agora, olha o que o Senhor diz em Jeremias, capítulo 23, também no verso 4. Ele diz assim, levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, não se dispersarão, porque nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O que isso significa, gente? Que quando a gente fica longe do pastoreio, quando a gente sai desse ambiente da igreja, quando a gente foge do aprisco, quando a gente sai desse cenário do corpo, a gente fica vulnerável, mas a gente também fica ali disperso, a gente fica medroso, a gente se torna extremamente frágil diante das perseguições, dos lobos e das intenções do diabo. É preciso que a gente entenda que a gente não pode simplesmente deixar a igreja como se ela fosse parte da nossa vida. Porque a igreja não é parte da nossa vida. Nós somos parte da igreja. A igreja não é parte da nossa vida. A nossa vida faz parte da vida da igreja. E se você perceber, né, tem gente que fica assim com a igreja, eu vou já falar sobre outras coisas aqui, mas tem gente que fica quanto à sua igreja como aquela pessoa infiel. Você já viu o homem infiel, como é que ele age? Você não é um homem infiel, nem mulher infiel não, né? Amém? Mas o homem infiel, ele fica flertando e paquerando outras mulheres, mesmo ele sendo comprometido. Então passa uma mulher, ele está lá com a aliança no dedo. Ele é comprometido, mas porque é infiel no coração. Quando passa uma outra mulher, ele fica olhando para aquela mulher,
contemplando e desejando quem ela é. Sendo que ele tem uma aliança com uma esposa que está esperando ele em casa, que não está nem vendo a cena acontecer. Mas o homem infiel, ele procede assim porque ele nem valoriza e nem honra a mulher que tem. Porque se ele valorizasse e honrasse a mulher que ele tem, ele não faria isso. Saber o que isso tem a ver com a igreja? É que tem crente que faz a mesma coisa, só que quanto à igreja. É infiel com a sua igreja. E quando tem a oportunidade de ficar flertando e paquerando com outras igrejas, faz isso na maior cara de pau. Cuidado para quanto à sua igreja, você não está igual o homem infiel, flertando com as outras. Porque é bom o que está acontecendo ali. Porque eu gosto daquela outra placa. Porque eu gosto como fazem na visão doutrinária tal. Porque eu gosto do pastor fulano de tal. Por que está acontecendo isso aqui? Por que eles fazem desse jeito? O pastor Fábio devia fazer assim, eu gosto mais daquele jeito. Está paquerando. Só paquerando com a outra, flertando, infiel. Samere, que dureza. Não, irmãos, eu estou sendo clara com você para você entender a seriedade que é você ser igreja. A seriedade que é você estar plantado numa igreja. É você ser membro dessa igreja. A gente não tem aquela placa lá fora, um lugar para você crescer, florescer e frutificar à toa não, irmãos. É para você se sentir parte desse processo. Você pode até não gostar de mim, você pode não gostar do pastor Fábio, mas você não pode deixar de gostar da palavra de Deus e da igreja do Senhor. Então, se você não gosta da gente, procura uma igreja onde você goste. Só não fica aqui impedindo o crescimento, pelo amor de Deus. Estou falando com todo o amor. Estou amando você do mesmo jeito que estava amando no começo. Você está me amando ainda? Então, fique atento para você não ficar nesse flerte, sabe? Nessa paquera, trocando mensagens. Cuidado com isso. Porque, às vezes, sem perceber, a gente está se tornando tão infiel quanto aquele homem que a gente diz que não vale nada, porque faz isso com a sua esposa. Mas a gente está fazendo isso com a nossa igreja, com a nossa liderança, com o líder do VC, o líder do departamento, com o pastor. Alguém ainda está aqui, gente? Então, cuidado com isso, sabe? E tem um cuidado de você não querer fazer e viver o que está acontecendo em outro lugar. Porque Deus plantou você aqui, então é porque é aqui que você precisa ser tratado, treinado, ser aperfeiçoado, ser podado. Aqui é onde você vai receber adubo, é onde você vai receber impulso. Talvez você não entenda, mas é um processo. E pode ser que, ao seu olhar, você já esteja no ponto de estar voando. Mas quando seu pastor, que conhece um pouquinho mais de você, olha para você e diz, não, precisa de mais um tempinho. Aí tem gente que diz, não, mas eu não quero saber dessa igreja, não é nem por causa de problema não, eu não estou ferida com nada. Eu só vou congregar naquela outra igreja porque ela é mais perto da minha casa. Alguém já viu isso? Eu gosto muito do verbo da vida, mas assim, mulher, não tem uma perto da minha casa, uma perto quanto? Na esquina lá de casa tem uma outra igreja. Aí eu gosto mais de congregar nela porque é perto de casa. Querido, eu vou te dizer uma coisa, não queira congregar na igreja mais perto da sua casa. Não vou dizer, não queira congregar na igreja mais perto da sua casa. Queira congregar na igreja mais perto da sua Bíblia. Se você congregar na igreja mais perto da sua Bíblia, você vai congregar no lugar seguro. Agora, congregar mais perto da sua casa, eu já não posso te garantir. Também não é muita ousadia, muita audácia você dizer que é a igreja mais perto da Bíblia. Irmãos, eu estou plantada nesse ministério há mais de 20 anos. Não fui sempre a esposa do pastor presidente. Passei por muitos lugares, muitas fases, em muitos cenários diferentes. Pastores diferentes. Não muitos, mas alguns. Conheci algumas igrejas Verbo da Vida espalhadas pelo Brasil. E eu posso te dizer, nós estamos num ministério seriamente íntegro e suficientemente perto da palavra para ficarmos seguros e tranquilos de congregar nesse lugar. Você pode até discordar de algumas posições, você pode discordar de alguns aspectos, você pode discordar de algumas coisas, mas você não pode discordar de que nós somos uma igreja que anda bem perto da palavra. Porque se você disser isso, aí você vai criar um problema comigo. Porque nós conhecemos o suficiente, a visão e a seriedade desse ministério para saber que nós estamos muito perto da palavra. Então, cuidado com isso. E entenda que o congregar vai trazer para você, e eu vou ser rápida nisso, a gente só tem mais 10 minutos de culto. Congregar vai trazer para você 3 benefícios. E por isso você deve amar a sua igreja. Você está pronto para ouvir? Por que eu devo amar a minha igreja? Porque o congregar na minha igreja vai proporcionar para mim o que está em Efésios capítulo 4. Vamos para lá. Efésios capítulo 4, verso 11.
Por que você ama a sua igreja? Nós vamos aprender hoje. Você vai sair daqui lembrando disso. Diz assim no verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em tudo, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Por que eu devo congregar e por que eu amo a minha igreja? Porque nesse lugar eu tenho aperfeiçoamento e edificação. Jesus estabeleceu ali, concedeu os dons aos homens para que a gente possa ser aperfeiçoado e ser edificado. Então, queridos, a igreja, ficar longe da igreja é a certeza de nem ser aperfeiçoado e nem ser edificado. E até quando isso vai precisar acontecer? Sou eu quem digo, até eu fazer tantos anos, até chegarmos à conclusão de tal coisa? Não. Jesus deixa isso claro através de Paulo, aqui nesse texto ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Nós ainda não alcançamos, irmãos, nada disso. Então, enquanto isso não acontece, isso só vai acontecer de fato no dia em que nós formos arrebatados, aí nós alcançaremos a plenitude, mas até lá a gente continua precisando da igreja para a gente congregar e ser aperfeiçoado e edificado pelos dons que o Senhor Jesus concedeu. É preciso que a gente entenda que a gente tem que ter alguém para nos ajudar a ir para um lugar que a gente ainda não foi. Nos ajudar a ir além do que nós conseguimos. Alguém que possa nos apoiar, alguém que possa nos encorajar, alguém que seja leal antes de tudo ao Senhor, alguém que seja fiel antes de tudo ao Senhor, mas também que seja fiel a nós, que seja alguém que nos conhece, que sabe do que nós precisamos de verdade e não apenas do que nós queremos. A igreja é esse lugar de aperfeiçoamento, porque não é o lugar onde a gente recebe só o que a gente quer, é o lugar onde a gente recebe o que a gente precisa. É interessante porque se a gente observar, Paulo ele vai dando aqui inúmeras verdades e revelações sobre o corpo de Cristo. E ele diz para que a gente não seja mais menino, agitado de um lado para o outro, levado por todo o vento de doutrina. Sabe por que tem crente que vive agitado de uma igreja para outra, para todo lugar vai, tem um sopro ali, vou, tem um oba-oba acolá, eu vou também. Ah, tem um povo se reunindo ali, eu vou, tem um jardim de oração acolá, eu vou. Ah, mas eu gosto daquela mulher que é do coque, eu gosto daquele negócio, que vai para um lado e para o outro. Por quê? Porque ainda é menino. E é menino por quê? Porque não está sendo aperfeiçoado na sua igreja local. Deixe-se ser aperfeiçoado na sua igreja local. Edificado é ser construído. Nós estamos sendo construídos, irmãos. Dentro da igreja, a gente é construído até quando alguém pisa no nosso pé. A gente é construído a não reclamar, a não murmurar, a não falar mal, a não difamar. A gente é construído e aperfeiçoado para não se levantar contra, não se rebelar. Porque tem motivo, irmão, tem vezes que tem motivo. Às vezes a gente está cheio de razão, a gente está coberto de razão, não passa frio nunca. Porque vive coberto de razão. Mas isso não quer dizer que na nossa razão a gente possa quebrar princípios. Então, enquanto você está no corpo de Cristo, enquanto está ligado numa igreja local, querido, permanece firme, fica quietinho, fica junto. Fica ajustado. Uma hora aquilo vai ser aprumado e você vai estar bem no lugar que você tem que estar, fazendo a coisa que você tem que fazer, com a pessoa com quem você deve estar, na hora que você deve estar. Amém? O segundo benefício é a gente congregar. Atos capítulo 2, verso 44 diz, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Comunhão é o segundo motivo, ou o segundo benefício que há em congregar e em amar a nossa igreja. A igreja é o lugar onde nós temos a comunhão proporcionada. E comunhão, irmão, não é apenas aquele momento em que a gente tem o lazer, a conversa, a dispersão, de alguma maneira, quando a gente está junto com outras pessoas, a gente pode ficar brincando, conversando. Não. A comunhão é ter tudo em comum. É alguém saber a necessidade que eu tenho e também alguém saber em que eu posso suprir a necessidade de outro. É alguém saber que eu sou boa numa coisa e que alguém é melhor do que eu em outra coisa.
É a gente poder fazer, por exemplo, vamos ornamentar a igreja para o culto de mulheres. Eu acho isso incrível, é maravilhoso. Se a gente for ornamentar a igreja para o culto de mulheres, a gente descobre tantos dons e talentos que a gente diz e olha para a pessoa assim, rapaz, eu nunca imaginei que fulano fosse bom nisso. Não é que ela é muito boa nisso? Olha, nisso você é muito boa. Eu sou péssima, pode fazer. E aí a gente começa a conversar e a gente descobre, rapaz, como é que fulana fala bem desse jeito? Pois está aí uma pessoa boa para dirigir um culto? Está aí uma pessoa que tem a palavra suficiente para pregar numa reunião ali? A gente começa a descobrir, porque tem tudo em comum. Não só sobre o que a gente pode aproveitar do outro, mas em que nós podemos nos doar. Aquele momento em que você descobre, rapaz, fulano tem uma deficiência nisso, mas eu posso ajudar. Está aí uma coisa que eu já sou boa, eu posso ajudar nessa área. Vou começar a conversar, vou chegar mais perto, vou levantar ela nisso, vou começar a aperfeiçoar naquilo que é necessário, porque a gente está descobrindo em comunhão. E só dá para fazer isso quando a gente está dentro da igreja. Terceiro e último benefício de nós congregarmos e fazermos parte de uma igreja, amarmos a nossa igreja. A igreja é um lugar de frutificação e de multiplicação. Na igreja nós tanto damos frutos, como nós multiplicamos. A igreja é um lugar onde nós estamos habilitados por Deus para prosperar. Como eu posso dizer isso? Jeremias, no capítulo 23, no verso 3... diz assim, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, as ovelhas voltando aos apriscos. E ele está dizendo, elas serão fecundas e se multiplicarão. Onde é que a gente se torna fecundo, ou seja, frutífero? Alguém que consegue dar fruto, alguém que consegue se reproduzir e produzir, alguém que é habilitado para gerar no aprisco. A gente não é fecundo fora do aprisco, a gente é fecundo no aprisco das ovelhas, na igreja. A igreja é o lugar onde a gente se multiplica, é o lugar onde a gente vai gerando outras ovelhas. E aí eu quero dizer para você, sabe uma forma de você dizer por que você ama a sua igreja e mostrar que ama a sua igreja? Convidando pessoas a estarem na sua igreja. Sabe, eu falei sobre o negócio do @Verbo Teresina no seu perfil. Querido, eu quero te desafiar. Vamos fazer um movimento santo. Vamos, todos nós que somos membros do Verbo da Vida, bota lá, @Verbo Teresina. Eu duvido, irmão, que alguém não entre lá naquele @ e curie um pouquinho ali o que é esse negócio, e depois daqui a pouco diga assim, ei, eu vi lá, mulher, que tu está numa igreja, né? O nome é Verbo o que mesmo? Ah, não sabia que tu era da igreja, olha que bênção. Sou doido para conhecer uma igreja assim. Acho tão bonita a pessoa ser da igreja. A pessoa quase dizendo, pelo amor de Deus, prega para mim. Ou, por favor, me convida para ir na tua igreja, mulher. E você, ai, que bom, tu gostou? É legal a minha igreja. Pois tá bom. Não, querido, convida. Diz, pois vamos conhecer, lá tem um lugar para você. Sabe, você vai ser tão amado, você vai amar tanto. Olha, minha igreja é diferente. A gente tem que ser essa pessoa que fala da nossa igreja, irmãos, com amor. Que fala com aquela paixão, aquele zelo. A gente sabe, tem uns irmãos carrancudos, tem uns que pisam no pé da gente, tem uns que são chatos, tem uns enjoados. Sabe que tem uns que não gostam muito de orar, tem uns que parece que não tem nem o Espírito Santo dentro, mas tem. Eu sei, irmão, que às vezes dá essa sensação. Mas é a nossa igreja. Diga, eu amo a minha igreja. É a nossa igreja, não é a igreja do pastor Fábio, é a nossa igreja. Alguém está aqui? Que a gente ame ao ponto de se conectar a um VC. Começa a participar de um grupo, irmão. Ali você vai ver que você vai estar conectado nesse pequeno grupo e ali você vai ter pessoas conectadas a você. Uma assistência que você não tem, você vai ter ali, de alguma maneira. Um cuidado, uma oração, uma ligação, um ensino mais próximo da palavra. Aquela pessoa que sabe como você está precisando. Às vezes, querido, tem gente que está sendo conectada a pessoas em grupos assim, consegue um emprego, dá um emprego para alguém, indica para alguma coisa, lembra da pessoa. Eita, eu lembro que fulano faz esse serviço aqui, peraí, menino, não faça com esse aí não. Chame aqui fulano que ele faz. Sabe? É nesse momento de conexão que a gente descobre essas coisas. Eu não tenho como saber, nem você saber de tudo, vindo num domingo e saindo assim que acaba, você já está lá no carro, não. A gente se conecta para poder descobrir isso e a gente crescer, florescer, frutificar, se multiplicar, a gente se edificar, se aperfeiçoar. Importante, se comprometa com um serviço também. Se ligue a um departamento. Ai, mas eu não gosto muito nem dessa área, nem dessa. Pois tente descobrir onde é que você gosta. Tem algum lugar que cabe você muito bem.
Talvez você nem saiba, mas tem alguém orando por você no departamento desse alguém. Talvez um líder está orando por uma pessoa exatamente como você, e você nem imagina. Tem irmãos aqui, eu estava me lembrando agora, tem irmãos aqui que começaram a servir no departamento e isso se tornou uma profissão para eles. Sabe, querido, tem muita coisa que pode desenvolver nesse ambiente. A igreja é uma incubadora poderosa de crescimento, aceleração, desenvolvimento, aperfeiçoamento. E a gente, às vezes, está negligenciando o poder de ser igreja. Mas nós amamos a nossa igreja e nela nós servimos uns aos outros, amamos uns aos outros, honramos uns aos outros, edificamos uns aos outros, aperfeiçoamos uns aos outros. E quando precisa, às vezes, a gente até carrega uns aos outros. A igreja é esse lugar onde tudo que a gente faz é de acordo com o favor e a graça de Deus. A igreja é o lugar onde as coisas acontecem de uma maneira simultânea e instantânea às vezes, mas às vezes só simultânea. Está acontecendo algo ali e outro aqui. É o lugar onde a gente está pronto para se sacrificar por alguém, onde a gente renuncia o nosso conforto para servir a alguém. É o lugar onde a gente dá a vez para alguém que está mais precisado do que a gente. É o lugar onde a gente olha para as pessoas e diz, rapaz, o que fulano está precisando? E não somente o que eu estou precisando que fulano pode fazer. Esse lugar que é a igreja é onde a gente aprende a ser generoso e ver pessoas sendo alcançadas constantemente. É o lugar onde a gente dá e também é onde a gente recebe. É onde há uma troca, onde a gente convida, porque um dia a gente foi convidado. É o lugar onde a gente ora, porque um dia alguém orou por nós. Um dia o seu pastor orou por você. A pergunta é, você ora todo dia por ele? Deixa eu fazer um cara para você se sensibilizar. Ore pelo seu pastor, irmão. Não é porque ele é meu marido, não. É porque um homem que está na posição que ele está precisa da sua oração. Você não sabe, mas às vezes a sua oração é o que nos sustenta. Tem gente que pensa que a gente precisa de dinheiro. Nem é, irmão. Às vezes é da sua oração que a gente está precisando. Eu sei que ele ora por você todo dia. Mas eu não posso saber se você ora por ele todo dia. Então, por isso eu peço, ore por ele todos os dias. Às vezes é a sua oração que vai aliviar o cansaço. Às vezes é a sua ligação que vai dar a ele novo ânimo. Às vezes é a sua ligação, a sua mensagem. Não ligue não, porque às vezes ele não pode nem atender. Mas manda uma mensagem. Deixa lá uma mensagem escrita, pastor. Eu sei que ele manda mensagem para um monte de homem aqui. Eu sei, porque eu vejo ele mandando. Para cuidar das pessoas, para amar as pessoas, para aconchegar, para trazer para junto. Mas às vezes eu não vejo ele recebendo essas mensagens, ele recebe as mensagens dos problemas. Ele nem combinou comigo sobre isso, viu? Tem nada a ver, eu nem falei para ele, ele talvez depois ainda me diga que eu não devo falar isso. Mas eu quero que você perceba que é importante você orar por ele. Ore pela família dele. Proteja. No reino espiritual, muitas coisas acontecem que você nem imagina. A gente vai fazer um evento aqui, irmão, se você soubesse o tanto de resistência que acontece, o tanto de coisa que a gente vê e enfrenta para que não aconteça, nas mínimas e nas maiores. Às vezes a gente está caladinho, quietinho. Quem está perto nem imagina o que a gente está enfrentando silenciosamente. Tem gente que está dentro da nossa casa, mas não imagina o que está acontecendo. Porque o diabo, ele realmente trabalha para desfazer aquilo que a igreja tem tentado construir. Mas a igreja é quem desfaz as obras do diabo. E igreja só é poderosa quando ela está unida, vinculada, quando ela está leal à visão, quando ela está permanecendo junta, mesmo que e ainda que. É isso que faz a gente ser um instrumento e um organismo tão necessário, tão poderoso e tão vivo. É a unidade que nós permanecemos conservando uns com os outros. O amor que a gente insiste em manter, mesmo quando parece que nada mais vai funcionar. É isso que faz a gente ser essa coisa poderosa chamada igreja. E é por isso que a gente deve amar a nossa igreja. Um lugar onde a gente supera as ofensas, um lugar onde a gente conecta-se a outras pessoas, um lugar onde a gente opera generosidade, um lugar onde a gente impede que pessoas caiam, um lugar onde a gente levanta aqueles que caíram, um lugar onde a gente leva cura, um lugar onde a gente leva transformação, um lugar onde a gente demonstra a nossa fé e prega essa fé, o lugar onde a gente leva para as pessoas salvação, porque um dia também nós fomos salvos, não só da perdição que o inferno nos propunha, mas daquilo que nós mesmos éramos. Estamos sendo salvos de nós mesmos dentro da igreja, por isso a gente deve amar a nossa igreja. Ame, não abandone a sua igreja por qualquer coisa, não trata ela como um lugar comum, não trata como qualquer lugar. Tenha reverência quando você está na sua igreja. Tenha reverência para com a igreja. Não é a hora de você ficar se levantando, se movimentando, conversando, deixando o culto por qualquer coisa. Nada é mais importante do que o culto na sua igreja.
Porque é nesse momento que Deus está falando com você. É nesse momento que Deus está nos comunicando aquilo que Ele deseja. É na hora da palavra e do culto que a glória de Deus se manifesta. No Antigo Testamento, no templo, os sacerdotes não podiam se colocar em pé, porque a nuvem estava sobre a igreja. A unção se movia sobre a igreja. A mão do Senhor operava sobre a igreja de uma maneira tal que as pessoas não conseguiam nem ficar em pé. Elas se prostravam caídas ao chão. Nos dias atuais, irmãos, a igreja deve funcionar assim também. Deve ser um ambiente onde tem tamanho temor e reverência ao Senhor, que quando as pessoas chegam lá de fora para dentro, elas não conseguem nem se colocar em pé. Elas se movem, elas levantam suas mãos, elas se rendem à gloriosa presença de Deus que está presente na igreja. Sabe o que faz uma igreja ser assim? A consciência do porquê nós somos igreja, do porquê nós amamos a igreja e porquê nós estamos dentro de uma igreja. Que você saia daqui nesse domingo amando sua igreja mais do que em todo o tempo que você amou. Amando a igreja e amando os irmãos. Amando os pastores, amando os líderes, entendendo as deficiências de cada um. E compreendendo que um dia eles também foram deficientes ou você foi deficiente com eles. Tem muita gente que quer o líder perfeito, o pastor perfeito, a igreja perfeita. Mas se você olhar, não é a ovelha perfeita. Será que nós, quando olhamos para nós mesmos, nós somos as ovelhas que nós gostaríamos de pastorear? Porque se nós formos as ovelhas que nós gostaríamos de pastorear, nós vamos ter sobre nós os pastores que nós gostaríamos de ter. Que você saia nessa noite aqui com essa consciência. Eu amo a minha igreja. E eu amo a minha igreja e faço uma lista do porquê você ama a sua igreja. O que a sua igreja representa para você? Faça isso. E coloca lá, @Verbo Teresina. Eu duvido, querido, que isso não impacte a vida de outras pessoas. E que isso não se torne um movimento incalculável, imensurável, que vai atrair inúmeras pessoas e vai causar um grande avivamento nessa cidade. Amém? Glória a Deus. Quem está dirigindo pode vir, por favor. Glória a Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. O Senhor é bom. Que palavra poderosa. E nós não poderíamos sair daqui essa noite sem dar a oportunidade a você. Você que de repente está aqui essa noite pela primeira vez, dentro desse ambiente de congregação. Que como está lá em Hebreus 10:25, a Bíblia nos instruindo a estarmos aqui. E de repente você está aqui essa noite pela primeira vez ou não, mas eu quero fazer um convite especial para você. Se você está aqui e você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a sua noite. Se você está aqui nessa condição, eu nunca fiz essa oração, eu nunca fiz essa confissão diante das pessoas, esse convite é para você. Existe algo que Deus fez em Cristo Jesus para mim e para você. Depois que isso se cumpre em Cristo, Ele nos oferece como um presente. O que eu preciso fazer? Dizer sim. Crendo com o meu coração. E aí eu faço essa confissão. Te recebo, Senhor. Esse é o convite que eu estou fazendo a você. Essa é uma oportunidade que o Senhor te dá essa noite. Alguém está aqui nessa condição e deseja fazer essa confissão essa noite. Se você está aqui, levante o seu braço. Eu vou te orientar, eu vou te conduzir. Nós estamos aqui, nós somos uma família. Você pode ficar à vontade. Alguém deseja tomar essa decisão essa noite? Um corajoso, uma corajosa? Todos salvos? Pastor, em um momento da minha vida eu já recebi Jesus. Mas eu percebo que eu esfriei, que eu estive distante. E eu quero me reconciliar com Ele essa noite. Se você já recebeu Jesus e você deseja reconciliar-se com Ele, essa é a sua noite, esse é o seu momento também. Se você está aqui e deseja se reconciliar com Ele, faz um sinal daí mesmo do seu lugar. Todos salvos? Graças a Deus. Se você chegou aqui essa noite com algum sintoma de enfermidade e deseja receber a imposição de mãos para cura, eu quero dizer para você que você não precisa sair
do mesmo modo que você chegou. A Bíblia diz que Cristo levou sobre si todas as enfermidades. Não importa quais sejam os sintomas, não importa qual seja o diagnóstico, a Bíblia diz, Ele levou sobre si. Alguém deseja receber oração, imposição de mãos? Nós estamos aqui para orar por você. Glória a Deus. Você já é crente, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, mas você deseja sair daqui essa noite cheio. Se você está aqui também nessa condição, vem aqui à frente. Nós temos uma equipe preparada para te conduzir nisso. Isso é para os nossos dias, é para esse tempo. Todos cheios? Com certeza? Amém. Uma igreja irresistível. Todos salvos, todos curados, todos cheios. Glória a Deus por isso. O Senhor é bom. Glória a Deus. Estamos aqui quase concluindo, mas eu queria aproveitar e fazer aqui algumas indicações literárias, baseado naquilo que a Samis ministrou essa noite para a gente tão bem. Eu quero te indicar esse livro, Excelência. É um livro que está aqui no nosso Verbo Shop, que ao final você pode passar ali e adquirir esses livros que vão te ajudar nessa caminhada, nesse entendimento, no que diz respeito ao congregar, que a Bíblia inclusive nos estimula isso em diversos aspectos. Esse outro livro, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja, eu recomendo mesmo que você leia esse livro, ele é maravilhoso. E esse outro livreto aqui, Relacionamentos Importam, de Tony Cook, adquira lá no nosso Verbo Shop e cresça nesse entendimento, nesse conhecimento que é tão maravilhoso. Amém? Eu quero dizer para você também, só reforçar que as matrículas do Rema estão abertas e ainda estamos com 10% de desconto, aproveita. E você que deseja ofertar na vida de alguém, você que já é um graduado da escola, aproveita essa oportunidade, vai lá ao final e faz essa matrícula, ou oferta uma matrícula. As inscrições para o batismo estão abertas, vai acontecer no dia 15 de março, mas você não pode deixar para fazer em cima da hora. Faça logo hoje, amém? E lá você vai ter mais informações também. Terça-feira, aliás, às 20 horas, nós temos um encontro marcado no nosso Verbo em Casa e certamente você vai estar lá, amém? Leve alguém com você, convide um amigo, um vizinho, um parente, um amigo do trabalho, leve essas pessoas para esse lugar que certamente serão alcançadas. Nós temos também uma cantina hoje especial preparada pelo Life, o nosso departamento de adolescentes, departamento que nos serve tão bem, e hoje nós temos a oportunidade de honrá-los também. Ao invés de você comer fora, hoje você vai lanchar aqui conosco. Amém, gente? Então, glória a Deus. Tudo certo, produção? Os nossos visitantes. Onde estão os nossos visitantes? Lembra que eu falei de uma sala que foi preparada exclusivamente para vocês? Lá atrás nós temos os irmãos acenando para você. Olha lá. E você pode ir lá agora mesmo. E a pessoa que te convidou também pode ir lá para te fazer companhia. Uma salva de palmas para eles. Voltem outras vezes. Glória a Deus. O Senhor é bom. Eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. Como diz o nosso pastor, deixe o seu telefone ligado, porque ele vai tocar e boas notícias vão chegar em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, próspera. Até mais, queridos. Os nossos